Olá, sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do ciclo 2, que compreende o quarto e quinto ano. Agora a gente vai ter a disciplina de matemática com a professora Michele Reis, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Pró? Tudo, Carol. Pró, qual é o assunto da nossa aula de hoje? Hoje vamos agrupar, reagrupar, agrupar e reagrupar. Ficaram ligadinhos no tema, hein? A aula de vocês vai começar agora. E aí, vamos agrupar nós dois aqui na matemática? Pois é, hoje eu vou trazer para vocês algo muito familiar, né? Que é um materialzinho de madeira. Você com certeza já teve algum contato na escola, em algum momento, usou para brincar e às vezes não viu nem muito sentido trabalhar com esse material. Mas olha, para as nossas aulas de recomposição, ele vai ser um material extremamente útil. Por quê? Se você ainda está com dificuldade em soma, em subtração, em outras propriedades também da matemática, ele pode ser um bom ajudador para você aprender a fazer cálculos com mais rapidez ou então entender o sentido desses cálculos, tá bom? Hoje nós vamos usar o nosso conhecido e velho, amigo do peito, irmão camarada, material dourado. Ah, Pró, não sei, a gente usa esses cubinhos assim para jogar no colega. Sim, eu sei, tô ligada, já catei muito disso no chão que vocês jogaram nos seus colegas. Mas hoje a gente vai entender uma utilidade diferente para isso que não seja jogar no colega, né, gente? Nós vamos entender o quão ele é bom e ele é importante para nos dar essa compreensão dos cálculos matemáticos e como também ele funciona para fazer a gente entender essa noção que baliza o nosso sistema de numeração decimal, né? Ou seja, falando aqui no popular, no tranquilo, a base do nosso sistema de numeração é 10. Sim, você não pode esquecer isso, porque isso influencia na soma, na subtração, na multiplicação, divisão, contagem, nos números de telefone, influencia em tudo. Por quê? Porque todos os nossos números são organizados a partir do 10, tá bom? Vou trazer à sua memória aqui a noção de agrupamento. O que é agrupamento? É criar um grupo, sim. Vamos lembrar daquela historinha do homem que estava lá no campo e começou a criação de animais? Lembra que eu trouxe para você que a criação de animais era algo pouquinho, uma cabrazinha ali, um porquinho ali, uma coisa bem simples. Porém, animal procria. E aí, era uma cabrinha, virou 2, era um porquinho, virou 2, 4, 6, 8, 10. Daqui a pouco eles já estavam com muitos animais. E eles precisavam mensurar, porque estava dando uma confusão danada. O vizinho, esse é meu. Não, eu não sei. Então, essa história você já conhece, que foi lá a história dos números. Vamos fazer de conta que esse homem tinha unidades de animais. O que a gente conta como unidade? Até 9 animais. Então, observe, vou até cobrir um aqui, ó. Vamos fazer de conta que esse fazendeiro tinha 9 animais, então ele só tinha unidade de animal. Mas vai que um bichinho dele procriou, deu um bebezinho lá, e aí ele fica 10. Já não pode mais ser contado como unidades. Ele tem que refazer o agrupamento, e essas 10 que eram unidades, se torna um único agrupamento. Tá? Bem, e como eu falei, o nosso sistema de numeração tem base 10, não é isso? Então, no material dourado, a gente usa os quadradinhos menores para falar das unidades. E as barrinhas, que eu chamo de barrinhas, os agrupamentos de 10, ou seja, as dezenas. Então, perceba que, como eu disse, o nosso sistema de numeração é de base 10, por quê? Porque a cada 10 barrinhas que se juntam, eu não posso mais contar e agrupar como dezenas. Quando chega a 10ª barrinha, eu preciso reagrupar.
certo? Reagrupar e transformar em uma outra ordem. Que nesse caso aqui é a ordem das centenas. Então sempre vai ser de 10 em 10, a depender da posição. Então, são 10 unidades, reagrupa e forma uma dezena. São 10 dezenas, reagrupa e forma uma centena. Quando você junta 10 centenas, ele reagrupa e forma um milhar. Então, continua assim, sucessivamente, até formar novas ordens e novas classes. Então, vamos ver como é que fica isso na prática? Observe aí. Vamos continuar. Aí eu amei a ideia do fazendeiro, do homem que está lá criando seus bichinhos. Vamos continuar nessa ideia. Vamos pensar. 422 era a quantidade de bichinhos que esse homem estava criando. E aí? Os bichinhos não vão ficar soltos lá porque não dá para ele registrar, né? Vamos pensar naquele homem antigo lá. Como fazer? Visualmente, ele já consegue perceber que ele tem uma quantidade grande e que ele vai ter que agrupar em quantidades maiores. Então, o que é que vai fazer para agrupar esses bichos? Ele vai pegar pelo maior. O maior, 422. O maior é o número que está na frente. O maior em valor. Eu estou falando em valor. O maior é 400. É o 4 porque vale 400. Então, ele vai pegar, 400 e vai pegar. Ele vai agrupar de 100 em 100. Então, ele vai pegar 4 grupos de 100. Agora ele viu que o que sobrou não dá mais para ele agrupar de 100 em 100. Então, ele vai agrupar com menos. Dá para agrupar de 10? Dá. Então, ele vai pegar e formar grupos menores de 10. Beleza, já agrupei, mas vi que sobrou uns mirradinhos ali. Como é que eu vou fazer? Esses aqui eu vou agrupar em unidades, ou seja, eu não vou nem agrupar, eles vão ficar soltos lá porque é uma quantidade que dá para eu perceber. Então, observe que é esse o trabalho do material dourado. A gente conseguir enxergar quantitativamente os agrupamentos numéricos, tá? Então, eu agrupei as centenas, ou seja, eu tenho 4, se aqui é a centena, eu tenho 4 centenas. Se esse aqui são o agrupamento das dezenas, eu tenho 2 dezenas. E esse aqui da unidade, eu tenho 2 unidades. Gosto de frisar que são algarismos iguais, mas os valores são diferentes. Então, dezenas, 2, vale 20. E unidade, 2 unidades, cada uma vale 1, valor é 2 mesmo, tá bom? Mas chegou um vizinho naquela localidade e trouxe aí uma quantidade de bichos. Vamos ver como é que a gente agrupa os bichos desse vizinho? Vamos lá. Percebemos que eu não sou bobo nem nada, eu não vou começar a agrupar de 10 em 10, que eu não sou bobo, eu quero ganhar tempo. Eu vou agrupar pelos maiores. Então, faço logo grupos de 100. Então, quantos grupos de 100 eu vou fazer nesse número? O número da frente me permite dizer 500. 500 são 5 grupos de 100. Então, eu vou pegar 5 quadrados desse e colocar aqui, porque eu arrumei em 5 grupos de 100. O resto que sobrou, dá para eu agrupar em 100? Não, eu vou agrupar em dezenas, ora. Vou lá, consegui, arrumei tudo. Deu para arrumar 7, desse daqui, 7 grupos de 10. Então, eu fico com 7 dezenas.
Aí ficou 3, que eu não consegui agrupar, que são essas unidades. Então, o vizinho dele arrumou dessa forma também. Aí encontra um vizinho, encontra o outro. Oi, tudo bem? Lá, como é que tá? Minhas cabrinhas eram muitas. Vamos fazer negócio? Vamos, quero fazer negócio. Olha aí o agrupamento, tá vendo como ficou? Esse aqui, centenas, dezenas e as unidades. Esqueci de falar. Mas agora estou muito interessada no negócio. Vamos lá, vamos fazer negócio. Eu junto meus bichinhos com seus bichinhos. Muito bem. E o vizinho de cá ficou matutando. Será que é um bom negócio? Com quantos bichinhos eu vou ficar ao fazer esse negócio? Como é que eu vou fazer essa conta? Aí repara, eu não sou maluco, não sou bobo. Eu não vou juntar esse com esse com esse. Eu vou trabalhar com iguais. Então, observe. Eu vou juntar os iguais. Primeiro eu começo juntando. Posso começar juntando as centenas? Posso. Vou começar juntando as centenas. Juntei essa com essa. Olha, quanto eu fiquei? Conto tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou ficar com 9 grupos de 100. Olha, 900. Oh, já gostei, ó. Agora eu vou agrupar os grupos menores. Agrupar os grupos menores é ótimo, mas é isso aí mesmo. Vou juntar os grupos aqui de dezenas. Juntar esse com esse. Quantas eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, já tinha 9 do maior, né? Juntei esse e fiquei com 9. E agora eu vou juntar os perdidinhos ali, que são 5. Então, quando eu junto tudo, fica 995. Você fez uma conta de adição. Cadê o algoritmo? Cadê o número? Cadê o sinal de mais? Mas você fez uma conta de adição usando apenas o material dourado. Olha aí como ficaria, certo? 422 mais 573. Essa é a conta. Juntei esse com esse com esse com esse. Qual foi o resultado que eu obtive? 995. Viu que eu disse a você que o material dourado é muito importante para auxiliar a gente nesse processo de aprendizagem? Olha também que coisa interessante o material dourado nos permite ver. Eu preciso colocar as mesmas ordens embaixo das mesmas ordens. O que você está dizendo, Pró? O que a sua Pró na sala vive reclamando, que você faz a conta toda doida, número lá. Não pode. Eu tenho que botar unidade com unidade, ó, 2 e 3. Eu tenho que colocar dezena com dezena, 2 com 7, olha, 2 com 7, porque são eles que eu vou agrupar, certo? E centena com centena, 4 com 5. Por quê? Porque são da mesma ordem. Então, por favor, faça a sua conta agora que você já sabe o porquê que é importante botar o número embaixo do número. Faça a sua conta arrumada, pelo amor da sua Pró, tá bom? Vamos continuar. Aquele cara não quis fechar negócio, não. Ele ficou pensando. Aí surgiu uma terceira proposta. Ele é próspero, né? Criador de animais. E esse aqui não conhecia os algarismos, mas tinha o agrupamento. Ele agrupou direitinho. E aí, você consegue me dizer qual é o número que corresponde à quantidade de bichos dele? Esse daí tem uma pegadinha, viu? Consegue perceber a pegadinha? Olha lá. Eu tenho... Aqui é o quê? Centenas. E aqui eu tenho o quê? Unidades. Centenas e unidades. Está faltando uma coisa aí, é? Dezena. Espero que você tenha percebido, né? Então, observe. Quando a gente escreve o número, a gente tem que botar a unidade
a dezena e a centena. Não foi isso que a gente aprendeu no quadro colorido lá de valor e lugar? Então, eu tenho as centenas. Eu tenho quantas centenas? Eu não preciso botar 600. Eu preciso botar a quantidade de tabuinhas, ó, 6. Então, eu tenho 6. Eu tenho dezena agrupada? Não, né? Se eu não tenho, eu boto o quê? Não boto nada? Não, eu boto um zero. Eu tenho que colocar o zero. Olha o que eu falei, o zero é importante registrar. E eu tenho as unidades, que são quantas? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, olha. Olha o número aí desse vizinho novo que chegou com outra proposta. Será que ele vai fazer negócio com esse vizinho? Vamos lá. Ele já está cheio de intenções aí, já quis até juntar o rebanho e o outro rebanho. 608 bichinhos mais 422. E aí, como é que vamos fazer essa conta? Será que precisa armar? Pelo material dourado, você vê que é tranquilo? Começa como? A gente vai juntar os iguais. Então, eu tenho aqui 6 centenas. E 4 centenas no outro. Então, eu junto 6 mais 4, 10, certo? Agora, eu tenho que juntar as dezenas, porque tem a ordem. Lembre que ele agrupou 1, 10, depois 100. Agora, eu vou juntar as dezenas. Esse aqui tem dezena para juntar? Não. Então, eu só vou repetir a dezena que está lá. Quantas dezenas tem no outro? 2. E aí, as unidades, quantas unidades tem para agrupar? Diga aí. Conta 1, 2, 3, 8, que a gente já viu aqui, e aqui 2. E dá 10. Aí eu venho bonito aqui, linda e maravilhosa, escrevo 10. Pé! Não pode. Tu lembra que o sistema é de base 10? Quando eu chego em 10, eu tenho que fazer o quê? Reagrupar. Então, se aqui virou 10, aqui vai deixar de ser unidade e vai virar outra barrinha. Então, você tem que ter a manha de saber que se virou uma barrinha, então aqui eu vou botar 3. Não, eu vou trocar. Era 2, virou 3 barrinhas. E agora, e as unidades? Não, não tem mais unidade, porque as unidades, quando se juntaram, viraram uma barrinha. Então, se não tem mais unidade, é zero. Observe aqui, então. Foi isso que a gente fez. A gente uniu e viu que formou 10. E depois a gente repetiu aqui. Antes, né? A gente repetiu. Aí, quando juntamos aqui, vimos que formava mais uma barrinha. Então, aqui, ó, ficou 3 barrinhas. Eu não entendi por que você não reagrupou ali. Sim. Nos maiores que formou 10 também. Sim, eu de uma forma ou de outra eu acabei reagrupando. Por quê? Porque ficou 1000. Então eu reagrupei. Esse grupo maior não tinha muito problema eu não reagrupar, porque era o maior de todos. Mas esse menor aqui, se eu não reagrupar, dá erro. Entende? Porque ele interfere nos todos os outros. Então, vamos responder mais uma questão aqui, ó, em relação ao que a Pro fala para você. Observe. Eu falei a você que eu reagrupei, ó, 1000, tá vendo? Que é uma unidade dessa de milhar. Centena sumiu, virou 0. A dezena, que era 2, virou 3 e sumiu as unidades, que virou assim, certo?
Agora observe o que eu ia dizer em relação à conta que a sua prova manda você fazer. Se você, eu já falei em relação a colocar cada ordem no lugar certo, né? Beleza. Agora observe. Quando a prova fala para você, menino, não pode começar a conta do lado de cá, tem que começar do lado de cá. É justamente para resolver a nossa vida e não dar confusão. Por quê? Porque tu lembra que aquela unidade que agrupou e formou uma dezena. Então, quando você já começa resolvendo o agrupamento da unidade, você já faz a transformação, já joga para outra, que é o famoso vai 1. O vai 1 é simplesmente essa nova organização, entendeu? Por quê? Quando eu juntei o 8 mais 2 lá no material dourado, reagrupou. Reagrupou como? Transformou as unidades em uma dezena. Uma dezena. Então, ficou 0 unidade e o 2 que já tinha ganhou mais uma dezena que se tornou 3. O 6 e o 4 se juntaram, formaram 10, que foi o que eu falei. A gente botou 10 aqui porque não tinha mais ordens. Mas se tivesse mais números, a gente reagruparia e subiria de novo, que já ia subir em forma de milhar. Então, você está entendendo que dá tranquilo para a gente resolver contas de adição e de subtração usando material dourado? E eu acho bem mais fácil. Então, comece a pegar material dourado. Se você estiver na escola e a professora tiver um material dourado, você tiver com muita dificuldade em fazer contas de adição e subtração, você deve usar o material dourado como um recurso para te ajudar a fazer essas contas. Independente que sejam contas menores, contas maiores, você pode usar tranquilamente o material dourado, tá bom? Dá para fazer uma questão? Vamos lá? Um garoto completou 1960 bolinhas de gude em sua coleção. E aí, esse número é composto por uma unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades. Será? Uma unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. Uma unidade de milhar e 60 unidades. Uma unidade de milhar e 90 unidades. E aí? Qual você marca? Primeira coisa, como resolver essa questão? Porque mais importante é você saber como resolver. Essa estratégia que eu passo aqui para vocês é uma. Você pode formar o seu caminho, tá? Agora, saiba que essa questão de unidade, dezena e centena, você tem que saber arrumadinho na sua mente, não tem para onde correr, tá? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar, né? Que aqui já é outra classe, tá bom? Então, vamos lá. Ele diz que 1960 é composto pelo quê? Então, ele quer saber, se você arrumar aqui no quadro, como é que vai ficar essa arrumação? Você pode usar material dourado? Pode. Você sabe que o 0 é a unidade, o 6 é dezena, o 9 é centena e o 1 é o milhar. Pode usar o seu material dourado para ver depois as alternativas. Mas eu acho mais legal, mais rápido, mais prático usar o nosso lindo quadro de unidade e valor, né? Você pega o númerozinho lá, que são 1960 bolinhas. E coloca lá no nosso quadro, começando 0, unidade, 6, dezena, 9, centena e 1, unidade de milhar. Aí observa, ele quer saber como é que é composto esse número, tá? Temos o quê? Uma unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas. Unidade tem? Não. Se não tem, a gente não precisa falar. E aí, qual é a alternativa que tem essa resposta?
Decorou não, é? Ó, lembra que eu falei, dezena a gente tem, mas unidade a gente não tinha. Então, todas que têm unidade são fuziladas, descartadas. Só resta essa aqui. Uma unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas, que é a nossa linda e maravilhosa resposta. Tá bom? Será que dá tempo para mais uma? Ai, eu acho que eu já enchi a cabeça de vocês por hoje, viu? Foram muitas coisas, foram unidades, falei também na aula anterior de reta numérica, enfim, esses dias eu tenho trabalhado muito a mente de vocês com muitas questões, né? Então, vou dar um refrigério, um tempo para você respirar, mas olha, é um tempo para respirar, viu? Não é um tempo para largar o estudo e não ir adiante, não. Afinal de contas, é importante você sempre buscar as respostas, não desistir. Poxa, tá difícil, mas você dá conta. Às vezes a gente não dá conta sozinho. E aí a gente precisa de um apoio da escola, um apoio do pai, da mãe, de alguém que seja responsável por você, até de um irmão mais velho, de um colega que saiba um pouco mais. Porém, você consegue. Nunca coloque na mente que matemática é uma coisa que você não vai aprender. Você vai aprender. Se você está difícil aquilo, volta um pouquinho, estuda um assunto mais fácil. E aí, porque matemática também é um estudo de progressão. Às vezes, esse número que eu botei, 1960, é um número enorme e difícil para você. Mas se você estudar fazendo uma continha com números menores, você consegue. Quando você tiver craque naquilo, aí você já começa a treinar com os números maiores, tá? Mas não desiste. Não desiste porque a gente vence muitas coisas na vida, na verdade, a maioria das coisas na nossa vida. A gente vence através da persistência. Isso vale para matemática, isso vale para português, isso vale para tudo, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.